as pessoas não entendem quando se fala em coisa espiritual, está falando de entendimento. O comunicado do Evangelho não foi para o homem fazer, mas para entender, por isso que é espiritual. Se você é guiado pelo Espírito por esse entendimento, né? São dois entendimentos, um que o cara tem que fazer e o outro que já foi tudo feito. Aí você crê que já foi tudo feito? O cara que diz, que falaram para mim, meu irmão e outro, que eu não creio, mas eu estou afirmando que eu creio. Eles creem que tem que fazer, então eles que não creem que já foi tudo feito. E dizem que a gente não crê. Não crê em quê? Que eu tenho que fazer? Eu tenho que crer que eu tenho que fazer, então eu não creio. Se eu tenho que crer que eu tenho que fazer, eu não creio que já foi tudo feito. A matemática é exata. Quando a gente fala uma matemática exata assim, o cara fica irritado com a gente, porque ele não consegue sair dessa matemática. Ele não consegue contestar uma coisa óbvia. Aí ele fica irritado, aí começa a te acusar, já parte aquela situação do porco. Você joga a pérola, ele não consegue compreender, discernir a pérola e pensa que a pérola é uma pedra e joga em você de volta, porque ele não tem argumento. A gente, quando vai provar os espíritos, o cara não tem argumento, ele começa a usar de ad hominem ou desonestidade intelectual, e a gente já sabe como funciona isso. A gente já sabe todo o script já. Quando o cara não tem mais como negar o óbvio, ele começa a usar essas táticas sujas, né? E a gente, antes de falar com eles até, eu já fico irritado. Por que eu já fico irritado? Porque eu já sei a desonestidade intelectual que vai vir. Então eu já fico irritado antes do cara abrir a boca. É impressionante, né? Quando você já sabe que a pessoa vai usar um argumento cretino e desonesto. Você, antes dela falar, você já fica irritado. Você já começa o assunto irritado já. Porque esse script, a gente praticamente 100% seguem esse script. Então você já fica irritado antes da pessoa abrir a boca. Eu pelo menos sou assim, eu já fico irritado antes. Porque eu já sei o que vem ali. A desonestidade que vai vir por lá, né? Pela outra parte. Que condenou a humanidade em Adão. Está escrito, fala para ele, está escrito. Está escrito, ô gentio. Da obra de Cristo lá na cruz do Calvário. Está escrito em Romanos 5 que de Adão até Jesus havia o pecado no mundo. Mas aonde não há lei, não há pecado. Onde foi tirada a lei que condenava a humanidade em Adão? Na cruz. E Moisés ali, pelo que parece, representa exatamente esse intervalo de tempo. Adão até Jesus. Está escrito lá, Romanos 5, por um entrou o pecado e por outro saiu. Se saiu, em Cristo não há mais lei. Que lei? A lei que condenou a humanidade em Adão. Está escrito, fala para ele, está escrito. Está escrito, ô gentio. Está escrito claro. Adão condenou a humanidade e Jesus Cristo tirou a condenação. Salvação para toda a humanidade espiritualmente. Vai contra o que as religiões pregam. As religiões pregam condenação eterna para você, sua família e toda a humanidade.